Aula 36. O livro do Apocalipse. O Apocalipse, devido à sua linguagem futurista, tem sido conhecido como o mais difícil livro bíblico de se interpretar. Basicamente, o Apocalipse se ocupa com assuntos de cunho escatológico, e é por esse motivo que têm sido confusas e divergentes as interpretações apresentadas sobre o seu conteúdo. O Apocalipse basicamente faz alusão às perseguições que os cristãos enfrentaram e enfrentariam ao longo da história. Diante desse fato, o apóstolo João utilizava-se de variados símbolos para descrever as inúmeras lutas que a igreja estava enfrentando. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O Apocalipse é, sem dúvida, o mais fascinante livro contido na Biblioteca Sagrada. Este livro tem inspirado a escrita de centenas de outros livros, filmes e documentários produzidos a partir das simbologias e impressionantes histórias contidas em seus 22 capítulos. Esse livro, desde sua escrita, tornou-se um dos mais pesquisados livros inspirados. Inúmeros foram os eruditos que se debruçaram sobre suas páginas, buscando esclarecimento e resposta com relação aos futuros acontecimentos. Mesmo depois de tantas pesquisas e estudos, o Apocalipse continua sendo o mais impressionante e misterioso livro que a inspiração preservou. O Apocalipse, devido à sua linguagem futurista, tem sido conhecido como o mais difícil livro bíblico de se interpretar. Basicamente, o Apocalipse se ocupa com assuntos de cunho escatológico, e é por este motivo que têm sido confusas e divergentes as interpretações apresentadas sobre o seu conteúdo. Conhecer o conteúdo histórico do Apocalipse nos ajudará na compreensão dos assuntos apresentados por ele. Com respeito à instrução simbólica, o Apocalipse basicamente faz referências às inúmeras perseguições que os cristãos enfrentaram e enfrentariam ao longo da história. Diante deste fato, o apóstolo João utilizava-se de variados símbolos para descrever as inúmeras lutas que a igreja estava enfrentando. Deste ponto, surge então a seguinte indagação: por que o apóstolo utilizou-se de uma linguagem simbólica, tornando o conteúdo do livro tão complicado? A explicação é a seguinte: João desejava comunicar as verdades atuais e porvindouras às igrejas. Porém, ele precisava enviar essas correspondências de tal forma que os romanos não compreendessem seu conteúdo. Por isso,
o apóstolo utilizou-se de simbologia para falar às igrejas. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. É importante recordar que o imperador reinante na época da sua escrita era Domiciano, que assumiu o governo de Roma em 81 d.C., permanecendo como imperador até o ano 96 d.C. Domiciano, pouco depois de assumir o governo de Roma, procurou obstinadamente promover o culto ao imperador. Este culto seria uma espécie de religião que, em suma, legava ao imperador uma posição de divindade e poder absoluto sobre todo e qualquer parecer. Domiciano procurou promover essa religião imperial e esforçou-se para que ela fosse aceita por toda parte, e todos que não se submetiam a esta religião e o adorassem era perseguido e tido por inimigo do império. É neste contexto que surge o apóstolo João, pois foi justamente por não aceitar adorar ao imperador que João foi exilado nesta ilha, no mar Egeu, que servia como colônia penal. Essa ilha se chama Patmos. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi durante o exílio de João nesta ilha que ele teve revelações e as escreve, enviando-as às igrejas da Ásia Menor, pois essa era a região que conhecia bem, pois ministrava em Éfeso. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Muitas são as formas apresentadas para o estudo do Apocalipse. No entanto, poderíamos resumir o conteúdo do livro de forma geral em 2 estudos principais. Um estudo baseado na linguagem simbólica que o conteúdo apresenta e outro estudo que explora a sua linguagem profética. Com relação à linguagem profética do Apocalipse, ela é composta basicamente por profecias escatológicas, profecias que descrevem sobre os últimos acontecimentos que se desencadearão logo após o arrebatamento da igreja. Em suma, a mensagem do Apocalipse não se torna de difícil compreensão somente por causa da sua simbologia e profecias apocalípticas, mas também pela história que sua mensagem constrói, mesclada a coisas que passaram, a coisas que são e as que hão de vir. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O livro do Apocalipse. Data: Não se sabe ao certo
quanto tempo João esteve exilado aqui em Pátimos. Porém, é certo que logo após a morte do imperador Domiciano, que se deu em 96 d.C., João foi liberto do seu exílio e foi para Éfeso. Uma antiga tradição preservada por Irineu, Eusébio e Jerônimo relata que o apóstolo João foi para o exílio no ano 95 d.C., por ocasião da segunda grande perseguição impetrada por Domiciano, cerca de 3 anos após o apóstolo ter sido condenado em Roma no ano 92 d.C. Dessa forma, entendemos que seu exílio durou cerca de 1 ano. Daí que é inteiramente certo situar a escrita do livro no ano 95 d.C., ou ainda no início do ano 96 d.C. O livro do Apocalipse. Autor: Por mais que a história, as antigas tradições e as notas existentes no próprio livro do Apocalipse apontem o apóstolo João como o autor do livro, têm surgido aqueles que apontam outros possíveis escritores. Vários são os que acreditam que o João mencionado no Apocalipse trata-se de certo João de Pátimos e não do apóstolo João. No entanto, tal alegação não resistiria a um confronto. Definitivamente, o autor deste tão misterioso livro é mesmo o apóstolo João, escrevendo quando estava aqui em Pátimos exilado por causa da sua fé. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Jesus Cristo, revelado em Apocalipse. Acredito que nenhum outro livro da Bíblia Sagrada possui revelações tão esclarecedoras a respeito de Cristo quanto o Apocalipse. Esse livro, além de revelar o Cristo de várias formas, também revela a forma como ele será apresentado no porvir. Por ser um livro que trata de coisas imediatas e porvindouras, o Apocalipse oferece uma dificuldade na escolha de uma revelação coerente de Jesus que se ajuste ao conteúdo de forma geral. Sugiro a seguinte revelação do Cristo, escolhida pela sua generalidade: Jesus Cristo, a estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo é revelado em Apocalipse como a estrela da manhã. Tema central: Devido ao fato do livro do Apocalipse ser o mais difícil livro bíblico para se interpretar, era de se esperar
uma grande dificuldade em encontrar um tema central. No entanto, será necessário somente descobrir o ponto em que o livro atinge o seu ápice, pois é em torno deste fato que a mensagem é construída. Sabedores de que o conteúdo do Apocalipse se encarrega, quase que de forma geral, a descrever os últimos acontecimentos, não será difícil compreender que o ápice dos acontecimentos apocalípticos se dará com o advento de Jesus Cristo em glória. Assim, o tema central do livro de Apocalipse é a vinda de Jesus Cristo em glória. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. O livro do Apocalipse. Divisão. Inúmeras são as formas sugeridas para se fazer uma divisão apropriada do Apocalipse. Podemos, por exemplo, fazer uma divisão baseada na simbologia do livro, destacando os principais símbolos e suas interpretações, ou ainda, uma divisão através das profecias e etc. Pela forma apresentada neste estudo, o livro do Apocalipse é dividido em 3 mensagens que se desenvolvem progressivamente por estarem embasadas nos tempos passado, presente e futuro. Esse tipo de divisão parece se encaixar bem ao conteúdo e oferece uma simetria lógica. Primeira divisão: mensagem passada. Apocalipse capítulo 1. O Apocalipse descreve uma mensagem passada, a mensagem que João havia visto. Versículo-chave da primeira divisão. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Segunda divisão, mensagem presente. Apocalipse capítulo 2 e 3. O Apocalipse descreve uma mensagem presente no contexto da sua escrita. Essa mensagem evidentemente possuía como alvo as coisas existentes, ou seja, as igrejas da Ásia. Versículo-chave da segunda divisão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terceira divisão, mensagem futura. Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22. O Apocalipse descreve uma mensagem futura, fatos que sucederão após o término do período da igreja. Versículo-chave da terceira divisão. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. O livro do Apocalipse. Curiosidades.